Pronto, já começou. Em nome do Pai, que me criou, do Filho, que me resgatou, e do Espírito Santo, que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina minha alma, e dai-me a tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Amém. Bom dia, Lúcia, mais uma vez. Bom dia, Laís, seja bem-vinda e que esse nosso encontro seja tão bom quanto o outro, com a Sim, presença amém. de Deus. Então, Você pode fazer a leitura, né, do texto, por favor, né? Vou fazer sim. Só para explicar aqui para o pessoal que essa live é a continuidade da live que a gente gravou no sábado, não foi? No sábado? Foi com o Ou não, título foi no A Alma domingo. Deve Apoiar-se em Jesus. Isso. Então vai ser a continuação, porque a gente tinha separado 2 trechos, mas nós não conseguimos ver os 2, a gente só conseguiu ver um. E aí Isso. nós vamos hoje meditar o segundo trecho, né? Então, Ok. foi muito bom, graças a Deus. Mas aí a gente vai dar continuidade, né? Que não deu pra Isso. gente continuar. Então, vou compartilhar a tela aqui para poder fazer a leitura. Pronto. Então, nós vamos meditar o trecho do volume 12, capítulo 43. Aqui não faltou o 1, mas é o volume 12. Então, Jesus vem oculto nas penas. Continuando meu habitual estado, meu pobre coração me sentia oprimido, e em penas amargas que não é necessário dizê-las aqui. E meu sempre amável Jesus, vindo, me disse: Minha filha, eu mando as penas às criaturas a fim de que, nas penas, me encontrem a mim. Eu estou como envolvido nas penas. E se a alma sofre com paciência, com amor, rompe o envoltório que me cobre e me encontra a mim. De outra maneira, eu ficarei oculto na pena, e ela não terá o bem de me encontrar, e eu não terei o bem de revelar-me. Depois acrescentou: Eu sinto uma força irresistível de expandir-me para as criaturas. Gostaria de expandir minha beleza para torná-las todas belas. Mas a criatura, sujando-se com a culpa, rechaça a beleza divina e se cobre de fealdade. Gostaria de expandir meu amor, mas elas, amando o que não é meu, vivem entorpecidas pelo frio, e meu amor fica rejeitado. Tudo gostaria de comunicar-me ao homem, cobri-lo de tudo em minhas mesmas qualidades, mas sou rejeitado, e rejeitando-me, forma um muro de divisão entre eu e ele, que chega a romper qualquer comunicação entre a criatura e o Criador.
Mas apesar de tudo, eu continuo me expandindo. Não me retiro, para poder encontrar ao menos um que receba minhas qualidades. E encontrando-o, lhe dobro as graças, as centuplicas. Me despejo todo nele, até fazer dele um portento de graça. Por isso, tira esta opressão de teu coração, derrama-te em mim, e eu verterei em ti. Já te disse Jesus e basta. Não pense em nada, e eu farei, e pensarei em tudo. Então é um trecho muito lindo, muito incrível. Muito lindo. Nessa Muito lindo. E a gente, quando começa a mergulhar nesse texto, a gente sente dó, porque a gente percebe hoje essa distância das pessoas com Jesus. Elas vivem só para aquilo que eles fazem bem. E ele diz assim, mas uma coisa acontece. Ele não desiste. Ele não desiste. Até encontrar pessoas que se voltam para ele e buscam ele. Tá muito lindo, está muito rico. Olha, eu não sei, cada um texto é mais gratificante e enriquecedor do que outro. A gente vai começando a cada vez mais a buscar através desse amor que Jesus passa para a gente e que a gente sente assim muito apaixonada também por ele, por esse amor. É um Jesus muito próximo de nós, né? No livro do céu, ele sempre está muito próximo da Luísa e mostrando para nós isso também na nossa vida, que ele está muito perto de nós. É tanto que quando eu fiz assim o sorteio, né, para pegar esses trechos aí, para a gente poder meditar, quando eu li os trechos, eu disse, nossa Jesus, parece que os trechos foi para mim mesmo, assim, caiu como uma luva diante da situação que eu estava vivendo, né? Sobretudo aqui nessa parte que Jesus fala no final. Já no último parágrafo ele diz, já te disse Jesus e basta. Não pense em nada, e eu farei e pensarei em tudo. Então, Poxa, a gente vive nesse Jesus e basta. Né? Sem se preocupar com nada humano, né? Então, assim, que coisa incrível que Jesus está falando para a gente, né? Que não precisa a gente se preocupar com mais nada. Que só precisa a gente se preocupar com Ele mesmo, com Jesus. E que Jesus vai cuidar de todo o resto, né? E desde que eu tô vivendo na Divina Vontade, nesse grupo, né, da Divina Vontade, estudando, que eu percebo que Jesus tem cuidado de fato. Eu não preciso me preocupar com nada, né? Porque Jesus já cuida de todas as coisas, até das pessoas da minha casa. Eu vejo o cuidado de Jesus muito grande, sabe? Na minha casa, com as coisas ao meu redor, ou seja, no meu trabalho. Jesus cuida de tudo. A gente não precisa se preocupar com absolutamente nada. A gente vive como, assim, numa redoma, né? Então, tudo que nos sim, acontece é a divina vontade. Se acontece alguma coisa, é permissão da divina vontade. É Jesus, Jesus quer extrair alguma coisa. É Jesus nos forjando. É Jesus nos purificando. É Jesus nos amando. Tudo passa a ser Ele de tal forma que a gente não precisa se preocupar com nada. A gente não se preocupa com nada. A gente vive assim, Jesus e basta. Aí ele diz: não pense em nada, e eu farei e pensarei em tudo. Então, sabe o que é você viver esse abandono assim, de você não pensar em nada, de você não se preocupar com nada, né? É até interessante você que às vezes a gente escuta as meninas falando no grupo isso, que se Jesus não lembrar a elas para fazer alguma coisa, elas não lembram, né?
Verdade. De tão abandonada que fica, porque a gente gasta tanto tempo pensando em Jesus, a gente gasta tanto tempo com Jesus, que a gente não fica preocupado, ah, porque eu vou fazer isso, ah, porque eu vou fazer aquilo, ah, porque eu tenho que planejar tal coisa. A gente simplesmente vai vivendo um dia após o outro, cumprindo as obrigações de cada momento, mas a gente não fica preocupado com as coisas humanas. A nossa preocupação é corresponder a Jesus, que é o É ato da verdade. divina vontade. O ato na divina vontade, como Jesus falou na escola, o ato na divina vontade é um ato interior, né? É o relacionamento que a gente tem com Deus. É essa vida interior com Deus que a gente tem com Ele. Não são os atos exteriores, por, sabe, por fazer, assim. Não são as coisas exteriores, né? Então a gente às vezes tem um pouco de dificuldade para entender isso. E o que importa para Deus é o nosso ato interior. É o que a gente tem no coração. Quando a gente está fazendo aquilo, a gente tá fazendo aquela oração, aquela devoção. O que é que tem no nosso coração? Que anseio que tem no nosso coração? Então é isso que importa para Deus. Deus, ele é um ser espiritual, né? Então ele usa desses elementos humanos, né? Seja uma oração vocal, seja um sacramental, né? Um objeto. Ele usa para se comunicar com a gente, mas ele é um ser divino e espiritual. Então, o que importa para Deus, o que Deus enxerga, o que Deus vê, é o que está dentro de nós, é o espiritual. Então, o ato interior, que a gente fica ali correspondendo a Deus, fazendo a ordem divina, cumprindo a ordem divina, que a gente fica ali fazendo reparação, fazendo adoração, amando e tal, né? Seja lavando roupa, seja limpando a casa, seja no trabalho, seja onde for, a gente fica fazendo esse ato interior de correspondência ao nosso Criador. E é, e é por isso que a gente faz. Esse é o mais impressionante, porque o nosso foco, né, na divina vontade, ele não desvia de Jesus. A gente fica focado em dar para Jesus essa correspondência através da nossa vida, através dos nossos atos, né? Mas que precisa ter essa intenção, né? Esse valor mesmo, assim, interior. Então pode falar um pouco, Lúcia, que eu falei demais. Foi ótimo. Foi... A gente aqui está disponível a ele, né? Então, é ele que está agindo. A gente apenas está sendo o canal dele, né? Esse texto, para mim, também é como você diz, é um texto que veio, assim, encaixar no meu momento para me dar, assim, mais o que, na verdade, eu estou precisando saber mais para fazer essa caminhada na divina vontade. E eu comecei mastigando, observando, palavra por palavra, li várias vezes esse texto e comecei a perceber que a Luísa, nesse texto, a, a Luísa estava muito oprimida e amargurada com certas penas em sua vida, com coisas que estavam acontecendo na vida dela. E me voltando para a Luísa, eu disse, quantas vezes também nós nos encontramos assim, sofrendo, oprimidas, tristes, com certas situações, que, na verdade, são as penas. Mas é nesse momento de tristeza, como a Luísa estava passando e a gente passa também, que devemos apoiar-se em Jesus. Aquela continuidade daquele texto que vimos antes. A alma deve apoiar-se em Jesus. É nesse momento de dor e sofrimento, de tristeza, de angústia, que a gente vai buscar Jesus. E Jesus vem, como ele veio para Luísa, ele vem para nós nos consolar, dizendo assim, que também ele estava dizendo para mim, gente, eu senti isso para mim. Uhum. Eu mando as penas
para as criaturas, a fim de que elas se encontrem em mim. Então, Jesus envia essas penas com um propósito para mortificação. É porque nós precisamos, assim, tomar consciência do que está acontecendo e aceitar aquela situação. Porque o mundo não é só de flores, não. A gente tem as subidas e as descidas, tem os momentos difíceis de tribulações. E, então, a mortificação, ela vai conduzir a alma no caminho da purificação, da libertação desses vícios, desses pecados, dessas coisas, porque nós temos que passar pelo processo, é como se fosse de a pedra para ser transformada numa grande obra, ela é polida, então passamos a passar por isso, que se chama de purificação, porque é através do sofrimento, é através da cruz, é através dessas penas que a alma vai se libertando, vai se purificando, mas é através da dor que a criatura busca Deus, é através desse momento que a pessoa busca Deus. E vai ao encontro de Deus. Como é que ela vai? Ela vai ao encontro de Deus através das orações, ela vai ao encontro de Deus através de súplicas, e daí começa a surgir uma união com Deus, uma intimidade com Deus. Ela vai tendo mais fé e mais confiança. E é preciso, é necessário aceitar essas penas com dignidade, aceitar com paciência e com muito amor e confiança em Deus. Então, começa a nascer uma confiança nela, porque ela começa, no momento que ela busca Deus, e Ele sempre diz que está à nossa disposição, Ele é perseverante, Ele se abre para a gente, e a gente começa, mesmo naquelas tribulações, quando a gente busca Deus, a sentir uma paz que a gente não sabe de onde é que veio. E a exemplo disso, eu sempre trago esse exemplo, é que Nossa Senhora tudo aceitava na sua vida para fazer e viver a vontade de Deus. Você veja, quando Nossa Senhora foi para o templo, ela foi e começou a tomar consciência que nasceu para servir a Deus, para ser de Deus, e fez o voto de castidade. Porque ela era o mundo dela, era o que ela pensava, era o que ela sentia. E, de repente, ela é chamada pelo o responsável daquele templo para dizer que ela tinha que casar, que chegou a época dela casar. Imagina como ela ficou, mas ela ficou com aquela angústia dentro do coração, porque ela tinha feito um propósito para Deus, e Deus estava fazendo o contrário, queria que ela casasse. Como é que ia ficar a situação dela? Se ela casasse, ela não podia servir só a Deus. E ela não tinha nenhum pensamento de casar, e chegou a notícia dela casar. Então, ela aceitou, não disse nada. E o que foi que Deus mandou para ela? Mandou para ela São José, que quando eles tiveram uma conversa, ele disse que aceitaria plenamente a viver com ela, e ela continuava sendo virgem, como ele também, ia ficar ali para dar apoio e servir no que ela precisasse. Mas Deus tinha um grande propósito quando ele colocou essa proposta dela casar. Era que tinha que vir Jesus, através dela ser virgem e imaculada. Você veja que por trás de cada sofrimento tem uma coisa boa. Sempre, sempre tem. Outra dor que Nossa Senhora sofreu muito, como mãe, foi ver e acompanhar a paixão de Jesus, sabendo que ele veio para o mundo para servir, para dar amor, para fazer tudo o que ele fez, porque ela é testemunha viva, e estava passando pela injustiça daquela, um sofrimento horrível, mas ela ficou no silêncio, guardava tudo no seu coração. Por quê? Às vezes, quando eu não conhecia a Divina Vontade, como é que uma mãe consegue aguentar isso calada? Não sofrer, não chorar, não puxar os cabelos, não ficar.
porque ela tinha confiança em Deus, estava sendo obediente, ela sempre foi obediente, ela obedecia à vontade de Deus. Então, essas penas e sofrimentos humanos é uma forma de participar da redenção. É uma forma que Deus nos conduz para que possamos participar desta redenção de Jesus. É a forma também de Deus agir em nós. E quando a gente se entrega totalmente e se vê um nada, então é quando Jesus vem e ele, sabendo que está sendo aceito, ele vem carregado de graças, ele vem carregado de luzes e derrama sobre nós essas luzes e essas graças, porque a pessoa passou a aceitar e a viver na sua divina vontade. Então, essa é a transformação. Então, Jesus, ele sempre está oculto nas penas, porque é como se fosse assim, até um teste para a gente. É a gente saber suportar qualquer tipo de tribulação, de sofrimento. Pode ser perdas, pode ser doenças, pode ser qualquer motivo de dor. Existe um porquê. Então, quando a gente entende isso, porque as palavras de Jesus são claras, ele vem ensinar, nos dizer. Quando a gente começa a ter sabedoria sobre essas coisas, a gente sabe passar por cima disso. Então, para esse que é o propósito dele, as pessoas ter conhecimentos da verdade que ele quer nos dar, para que nós possamos, um dia, se transformar nessa criatura que ele sempre quis que fosse, como ele criou, ser configurado nele. Então, ser um próprio Jesus em nós. É até complicado dizer isso. Como é que alguém pode pensar isso? É um absurdo, mas é isso o objetivo dele. E para que nós possamos se transformar e se transfigurar na pessoa de Jesus, tem que haver essa lapidação, essa purificação, essas penas. Essa é o que eu entendi e que isso está assim, muito forte dentro de mim. Eu já estava começando a entender. E depois desse texto, é que eu baixo a cabeça e olho, se Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, se humilhou, foi obediente até a morte, aceitou a vontade do Pai, e ele diz que seja feita a tua vontade, Pai, não a minha. Aí ele ainda foi tentado muito. Ele, Deus, foi tentado pelo demônio. O demônio teve a ousadia de atentar a um Deus. Imagina nós. E se nós não tivermos de olho fixo nele, a gente também é tentado e dá as costas para ele. Verdade. O que é Nossa, que você você falou acha? tanta coisa assim, né? Veio várias coisas na minha cabeça também. Não sei se eu vou lembrar de tudo. Mas Não é? isso que você falou da Nossa Senhora, ela até fala nos 31 dias também, né? Ela diz que se ela não tivesse amado e aceitado a vontade de Deus acima de tudo, o Messias não teria vindo à Terra, porque desde que ela soube da notícia que ia se casar, ela teria dito não. Então, ela amava a Pois vontade é. de Deus acima de tudo, né? Então, ela sabia que era a vontade de Deus que ela se casasse. E ela confiou, né? Então, lá na Valtorta, ela até falava isso, né? Porque a Ana, a mestra dela, perguntou a ela, né? Na Valtorta tem um trecho que mostra que a Ana pergunta a ela: "E como é que você vai fazer quando você casar?" E ela diz que o Altíssimo cuidará de tudo, que Deus iria cuidar de tudo, né? Então, meu Deus, que abandono ela tinha em Deus,
né? Então, assim, que confiança! A confiança de quem realmente sabe que tem um pai que cuida de tudo, que cuida de todas as coisas, né? Então, como Nossa Senhora não era autossuficiente, né? Não colocava o apoio sobre ela mesma, né? Então, isso é você se apoiar em Deus, se apoiar em Jesus, né? É você ter essa Como você confiança. disse, uma frase, tudo isso resume essa última frase que você disse que foi muito importante desse texto, não é? É deixar ele fazer tudo, ele tomar Uhum, conta de tudo. É aí que você, a gente veja que as coisas estão sempre interligadas, tudo com o uhum, mesmo objetivo, entendeu? sim, A gente vai buscar coisa lá embaixo, no baú, que também eu também li e ainda continuo fazendo as orações desse livro de Nossa Senhora, a Virgem Maria no Reino da Divina Vontade, e também tem me esclarecido muito. De repente, eu tive a necessidade de, de escutar no meu coração, volte a ler o livro de Nossa Senhora, era assim a frase, volte a repita, repita, porque a gente vai descobrindo coisas novas. É como a gente tá descobrindo, às vezes a gente vai ler a Bíblia, um certo texto, no momento diz uma coisa, mas se a gente for ler depois de um tempo, ele já é mais claro, já vai dizer mais coisa. E é. aí está. Uhum. É muito bom, assim, os 31 dias com Maria no Reino da Divina Vontade, é incrível. E ela fala muita coisa pra gente, né? Então, é isso que é apoiar-se em Deus, né? É confiar em Deus, ter esse abandono, é isso. Porque se ela estivesse confiando nela mesma, ela iria ficar, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer quando chegar lá? Quando eu for casar, ai meu Deus do céu, ela ia começar a se perturbar, né? Ia começar a se perturbar. Então, é por isso que tem outros trechos que Jesus fala de perturbação, que não é para se perturbar, né? Porque é humano, né? A perturbação, essa inquietação é algo humano, é algo de quem não confia ainda plenamente em Deus, né? Olha, Santa Teresa de Ávila tem uma oração que eu só lembro do fim. A tua presença me basta. Isso é lindo, porque ela faz, é uma oração tão linda. Eu tenho que aprender sobre a oração. E Santa Teresa já dizia isso. Como também Santo Inácio de Loyola, ele diz também, ele usa a mesma palavra de Santa, a tua presença, assim, em uma oração dele, em uma das orações de Santo Inácio, porque há muito tempo atrás eu fiz os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, já era um caminho, já era a preparação que Deus estava agindo em mim para que hoje eu estivesse aqui. Então, é incrível quando você começa a perceber as coisas que Deus coloca na minha vida. Eu saía de Recife para Fortaleza, lá é que ia ter. Quando eu vi Retiro Espiritual de Santo Inácio de Loyola, eu fiquei assim louca. E o padre que fazia isso era da, da Faculdade da Católica, de lá de Recife. Uhum. Lá são os padres que seguem essa linha de Santo Inácio de Loyola. Então, ele disse que ia ser. Aí eu soube, num encontro de oração da igreja que eu estava participando, não sei o quê, e ela disse, está tendo uma reunião com o Padre Mota, e vai ter um retiro espiritual no Carnaval. Você acredita que eu fui 3 anos seguidos, cada um ano era um mês, ou era uma semana, porque eu não podia fazer um mês fechado, por Uhum. causa da empresa. E, e na empresa, como era que eu ia tirar? Até nisso, eu trabalhava nas eleições, a gente trabalhava e a gente ganhava. Eu fazia parte lá da mesa, de acompanhar as pessoas para a eleição, e aí a gente não ganhava dinheiro, a gente ganhava o quê? Dias. Então, eu fui acumulando dias e fiquei com mais de 15 dias para tirar quando eu quisesse. Então, até nisso me facilitou na empresa, sabe? E uma certa vez, quando eu fiz isso, a amiga disse, eu quero. Ela disse, então eu vou comprar tua passagem.
porque a gente vai junto. Eu digo, tá bom. Aí ela, pô, comprou minha passagem. Aí eu disse para ele, eu vou falar com a minha chefe, para dizer para ela que eu vou tirar essa semana, essa data, né, que vai ser um período de 7 dias a 8 dias. Menina, e cadê que minha chefe queria me dar os dias? Quem mandou você fazer isso, pedir consentimento a mim? Você não pode agir assim. Aí eu olhei para a cara dela e disse, mas essa semana eu já fiz todas as minhas atividades essa semana, e é a semana de carnaval, não vai ter mais o que fazer, eu já fechei o que eu tinha que fazer. Ela disse, mas não é assim como você quer, você tem que... Ah, eu disse, meu Deus do céu. Ela chegou, olhou para mim e disse, como você já comprou a passagem, eu vou lhe liberar. Eu digo, meu Deus. Mas eu fui. E assim, fui 3 anos. Antes eu já avisava ela, se prepare que eu vou continuar o meu retiro e vou tirar uma semana. Eu não vou parar, são 3 semanas. Mas, olha, foi lindo. Mas eu estava fugindo do assunto, né? Mas volto. Me desculpa aí. Tudo basta. Só a presença de Deus é que nos enriquece. A gente pode passar por qualquer coisa. Eu estou assim triste porque eu não sei se vocês sabem dessa oração de Santa Teresa de Ávila, mas é linda. Ela diz tudo isso que a gente está falando aqui. Tudo isso, por isso que ela é considerada, né, a doutora da igreja também. Eu sei qual é, né? Paciência tudo alcança, né? Só Deus basta. É. É, sei sim. Então, uma coisa também que você estava falando e me veio à mente, né, Lúcia, sobre isso do sofrimento ser redentor. Então, através do sofrimento, a gente consegue também ser almas vítimas. Então, a gente oferta algo a Deus através do nosso sofrimento. E o sofrimento, ele também é purificador, né? Então, quando Jesus fala aqui, eu mando as penas a fim de que nas penas me encontrem a mim. Então, eu pensava, né? Quantas e quantas vezes Jesus precisa mandar sofrimento para que as pessoas se voltem para Ele. É por meio do sofrimento. Muitas vezes é a forma que Deus acha das pessoas lembrarem dele, das pessoas não se afastarem dele, das pessoas continuarem com ele. Eu estava vendo mesmo essa semana, né? Eu estava percebendo um casal que eles estão com uma dificuldade, assim, lá no negócio deles, né? E eu ficava me perguntando, né? Eu perguntava para Jesus assim, Senhor, por quê? Por que será que está acontecendo isso com eles, né? Que situação difícil, que situação complicada, né? Eles têm um negócio, tipo uma loja, e eles estavam numa situação bem complicada. Aí Jesus falou assim para mim, eu preciso mandar isso de vez em quando para eles, porque senão eles vão esquecer de mim. Porque senão eles vão relaxar, né? Aí Jesus me fez ver isso, né? Eles, eles são um casal de linha evangélica, né? Protestante. Eles não são católicos. Aí Jesus estava me mostrando isso, assim, que eles pararam de doar para Jesus, como eles faziam antes, né? Ficaram num comodismo, ficaram relaxados, né? E Jesus mostrava para mim, por causa disso, que eles estão passando essa dificuldade, eles são como que obrigados a se voltarem mais para Deus. Eles são obrigados a fazer mais oração. Eles são obrigados a se lembrarem de Deus. Então, é uma forma de Deus manter eles conectados a Ele mesmo, né? A Jesus, né? Então, Ele manda as penas para que as criaturas, de fato, se encontrem com Ele, né? Isso que é incrível, para que se encontrem com Ele. Então, o sofrimento, ele vai ter também esse efeito purificador na nossa alma, né? Que eu digo assim, que é um purgatório, que é um efeito purgativo, né? Que é um purgatório na nossa alma, né?
E aquela luz que a Aline colocou no grupo ontem é muito importante a gente entender, porque ou a gente guarda essas verdades do livro do céu na nossa alma e crava elas na nossa alma, né? E para a gente cravar essas verdades na nossa alma, a gente precisa desenvolver elas profundamente. Então é por isso que a gente partilha, é por isso que a gente dá para os outros, né? A gente faz esse trabalho de falar, de obrar e falar, né? São os obrantes falantes. Então, porque é a forma de desenvolver essas verdades na nossa alma e elas ficarem gravadas, e elas ficarem registradas, e aquilo ser de tal forma algo impregnado em nós que nos modifique profundamente. Né? Então, Jesus precisa que a gente desenvolva essas luzes, que a gente fale sobre essas luzes, que a gente gire em torno dessas luzes que Ele nos dá, dessas verdades que Ele nos dá. Aí a Aline falou. Então, as pessoas que elas só são obrantes e elas não falam, ou seja, elas não desenvolvem as luzes dentro delas, né? E não doa para os outros, que também é o amor. Você doar para os outros é o amor, já é o amor que você está fazendo, né? Então, quando as pessoas não fazem isso, Jesus precisa mandar sofrimento, né? Os filhos da divina vontade, que não são obrantes falantes, só são obrantes, Jesus faz com que eles se tornem semelhantes a ele por meio do sofrimento. Então, eles vão sofrer, né? Vão Com ter que certeza. sofrer para poder purificar, porque Jesus ele promete que o filho da divina vontade não vai passar no purgatório. Então, como é que a gente não vai passar no purgatório? Né? Por que a gente não vai passar no purgatório? Porque a gente já vai ter o conhecimento necessário e suficiente para a gente modificar a nossa alma. Porque é isso que acontece no purgatório. As almas elas recebem a luz necessária para que elas possam converter a situação delas, né? Elas sofrem o que tem que sofrer, né? Pelo que elas fizeram, né? E elas estão libertadas do sofrimento por meio de um conhecimento novo, de uma luz que é dada para elas, né? E elas saem daquele estado. Então, a gente vai dissipando os purgatórios por meio dessas luzes que Jesus nos dá, né? Então, o sofrimento que Jesus nos manda, ele também tem essa função, né? De ser purificadora para nós. Então, às vezes a gente é lerdo, né? A gente demora um pouquinho para entender as coisas. Então, Deus manda uma pena para a gente poder andar, né? Para a gente poder se ligar, né? E às vezes, de fato, é um sofrimento redentor, que Jesus manda para a gente ali para poder aliviar ele no momento, né? É uma reparação que a gente faz. Jesus manda para a gente poder, em nome dos outros, né? Estar realizando os atos e poder salvar outras almas, né? Poder Jesus alcançar outras almas. Então, assim, esses são os efeitos das penas, né? É o que Jesus consegue realizar nas nossas almas através das penas. E aí ele diz: Eu estou como envolvido nas penas, e se a alma sofre com paciência, com amor, rompe o envoltório que me cobre e me encontra a mim, né? Porque é o que Jesus fala entre o trecho, como se fosse a virtude da cruz, que ele fala, né? É a virtude da cruz. Então, se realmente a alma ela tem essa resignação diante da cruz, né? É aí que surge às vezes a oportunidade da pessoa se salvar, né? Uma pessoa que às vezes está distante de Deus, mas ela recebe a cruz com paciência, com amor. Então, através daquela cruz, ela consegue encontrar a Deus, ela consegue encontrar uma chance, uma oportunidade de se salvar. E aí ele diz: de outra maneira, eu ficarei oculto na pena e ela não terá o bem de me encontrar. Então, se a alma não se resigna no sofrimento, ela só vê treva, ela não vê luz.
ela não vê Deus, ela não vê nada. Né? Aí é pior ainda, porque ela se revolta contra a cruz. Né? E é muito grave isso. Né? Alguém que se revolta contra a cruz é muito grave. Então, é, é uma soberba muito grande, né? Se revoltar contra a cruz. Porque se até Deus teve a cruz, quem é o ser humano para não ter a cruz? Não é? Então, eu estou me lembrando de, um, de uma história que eu li, ou foi que, eu li aqui, era um vídeo, um padre contando, que ele estava nesse caminho ainda, era estudante, de fazer, assim, essas caminhadas, e um colega chamou ele para fazer uma visita no hospital, que ele visitava sempre os doentes desse hospital. E ele disse, você vai ficar muito encantado com uma pessoa que tem lá. E ele disse assim, eu não vou lhe dizer nada, porque você vai descobrir. E quando eles foram se aproximando, que entraram no hospital, já tinha visitado vários quartos, ele viu uma voz linda de longe. Ele disse, que homem para cantar bonito. Ele disse, é essa pessoa que eu lhe disse, que é especial, que eu lhe disse, vamos lá. E quando ele chegou lá, ele quase que não entrava no quarto, mas ele entrou. O homem era transfigurado numa feiura incrível. nossa, A lepra, a lepra já tinha assim comido um olho dele, o nariz dele. Ele já não tinha uma perna, mas ele disse, pense uma felicidade e um amor pela vida, por tudo que esse homem passava. nossa, nossa, Aquele nossa. sofrimento mergulhado naquela cama, mas com um violão, os dedos todos tronchos, já comidos pela lepra, mas assim, com gases, com coisas, mas ele tocava divinamente e cantava com a felicidade que tocava os corações da gente. E eu fiquei tão assim, abismado, o padre estava dizendo. Eu disse, como é que uma pessoa, dentro de um sofrimento desse, que era para estar aí gemendo, era para estar aí pedindo a Deus que socorresse. Não, ele está feliz. E ele sentia dores, ele sentia sofrimento, ele estava preso naquela lepra, mas mostrando que o sofrimento não era tudo para ele, e que existia um ser bem maior, que estava nele, e que era muito feliz. Ele falava muito sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é essa alegria, é essa felicidade, não importa o que esteja acontecendo, você tem que estar feliz. E ele chegou para se aproximar dele, e aí foi que os olhos do homem brilhavam, parecia, ele disse os olhos do homem, os olhos não, o olho só, não é? Porque o outro já estava um buraco, Nossa, horrível, ele disse. E, e ele tinha aquela felicidade que tocou tanto nele, que ele disse, eu quero ser padre. Eu quero ser padre para me encontrar com esse Deus, que esse homem não é nada e tem. Eu preciso ser padre. Então, ele disse, que foi? Então, eu disse, meu Deus, existiam as coisas assim. E Deus fez um propósito naquele homem para tocar as pessoas daquele hospital. é. Eram os enfermeiros, era médico, todo mundo era apaixonado por esse homem, porque ele passava uma energia, uma vibração de amor, de paciência, de resignação, de aceitação. Então, disse que até o último momento desse homem morrer, ele estava feliz, muito feliz. Nossa, Então, eu disse, meu Deus do céu, ele muito era mesmo sério, ungido né, pelo isso? Espírito Santo. Né? É muito E sério isso isso que da você está cruz, né? dizendo Porque aí, é que a gente está vendo que a gente tem que aprender a aceitar a nossa pena, a nossa cruz, os sofrimentos, porque não tem ninguém que passe nessa terra que não passe por sofrimento. Mas tem isso. pessoas que passam reclamando muito. E quando a gente está lendo o livro do céu, é o propósito de Jesus fazer Luísa ser daquele jeito que ela é. Porque a gente é pior do que ela. Ela não é Uhum. nada diante das nossas indignidades. Antes, quando eu não conhecia, eu reclamava de tudo, eu era revoltada. E isso só faz afastar Deus da gente. Mas quando a gente começa Sim. nesse caminho desse estudo, a gente vai abrindo, a gente vai tendo assim, a gente vai tendo discernimento do que é viver em Deus e Deus viver na gente. Uhum.
É incrível. E a gente começa a olhar para trás e diz, meu Deus, eu não sou mais aquela pessoa. E isso acontece, como você disse no início da abertura, é tudo a nível interior, é tudo a nível espiritual. Não importa que as pessoas não vá descobrir nós que estamos diferentes, o importante é que nós estamos nos transformando. Deus, eu não quero mais ser aquela pessoa remungona, horrorosa daquele jeito. A gente começa a tirar aquilo da gente, aquele sentimento, aquelas virtudes negativas, aquelas atitudes que fazia, não tem mais como fazer, acabou. Então, é isso que existe, a mortificação, a gente vai morrendo, matando essas coisas que não tem mais sentido e que não agrada a Deus. Uhum. Isto é viver na divina vontade. Sim. Então, muito importante, né? Também uma informação que se falou, né? Que todo sofrimento, toda pena, ela tem uma razão, ela tem um porquê e um para quê eterno, né? E a gente precisa aprender a ter esse olhar espiritual, né? Esse olhar interior. Então, o livro do céu, ele nos ajuda a isso, né? Jesus nos conduz a isso cada vez mais, para a gente desprender do nosso olhar humano, da nossa perspectiva humana, e ir para a perspectiva divina, né? Então, o nosso humano também, uma coisa que eu observava, o nosso humano, ele tem um anseio muito grande de felicidade. Então, devido ao nosso anseio de felicidade, a gente quer ser feliz aqui, né? Aqui e agora, a todo custo. Então, a gente não fica 100% disponível para Deus de verdade. A gente diz que está, mas a gente não fica, entendeu? Tem coisas que a gente não quer perder. Tem coisas que a gente, né, a gente não quer perder, a gente não quer. Então, viver esse só Jesus, né? Viver o só Jesus é uma luta. A gente precisa desprender de tudo, a gente precisa se convencer mesmo de que a gente só tá aqui por Jesus. A razão da gente existir é Jesus. A razão da gente levantar todo dia, da gente fazer tudo, é Jesus, né? A razão de tudo deve ser Jesus, tem que ser Jesus. A gente precisa viver nesse ambiente divino, né? De estar sempre assim com Ele, né? E aí, passando aqui pro outro parágrafo, né? Ele diz: Eu sinto uma força irresistível de expandir-me para as criaturas. Gostaria de expandir minha beleza para torná-las belas, mas a criatura, sujeitando-se com a culpa, rechaça a beleza divina e se cobre de fealdade. Gostaria de expandir meu amor, mas elas, amando o que não é meu, vivem entorpecidas pelo frio, e meu amor fica rejeitado. Então, aqui Jesus está falando a realidade, né, da criatura que simplesmente renega as virtudes divinas, os bens divinos, por causa do pecado, por causa da frieza do coração, né? Tudo gostaria de comunicar-me ao homem, cobri-lo todo em minhas qualidades, mas sou rejeitado, e rejeitando-me, forma um muro de divisão entre eu e ele, que chega a romper qualquer comunicação entre a criatura e o Criador. Então, a gente conhece a divina vontade para que a gente não faça isso, para que a gente não rejeite Jesus. Porque quando a gente não conhece a divina vontade, então, como você falou, a gente fica murmurando, a gente não aceita o que está acontecendo com a gente. O sofrimento para nós é um Deus nos acude. A gente não vê luz em nada, a gente só vê treva nas coisas. A gente só vê o demônio, que foi o demônio que fez isso comigo, que não sei o quê, e tá uma tribulação, e não sei o quê, e um combate, e não sei o quê, não vê luz em nada, só vê treva, só vê treva, só vê treva. E Jesus? Onde é que está Jesus? Embaixo do tapete.
Jesus não existe nessa história. Jesus não existe. Ele está sendo rejeitado. Então, na divina vontade, a gente já olha para Jesus. Acontece alguma coisa na nossa vida, a gente já procura Jesus. Cadê Jesus? Aí a gente vai ver onde é que Jesus está. Aí a gente olha para a situação e diz: Ah, Jesus mandou isso aqui para mim, para eu poder reparar tal situação. Entendi, Jesus. Ah, entendi. Ah, tá, Jesus, eu tô sofrendo isso aqui porque o Senhor sofre isso aqui com as criaturas também. Ah, tá, tô entendendo, Jesus. O Senhor tá passando para mim o trabalho hoje, né? Ah, Jesus, tô entendendo. Eu tô sofrendo isso aqui, né? Por justiça, porque era para eu seguir aquela ordem e eu não segui. Aí agora eu tô sofrendo isso aqui. Ah, tá, entendi. Então a gente só vê luz nas coisas. Tudo que acontece pra gente, como você falou, é para extrair um bem. Tudo que acontece é para extrair um bem, tudo. Porque se Deus permite uma folha cair da árvore, é porque tem um bem naquilo. Então a gente só vê o lado de Deus. A gente só vê Deus nas coisas, né? A gente não fica vendo as trevas, né? A gente vê a luz. A gente entende o que que Deus está realizando. A gente entende o que que Deus está fazendo, né? Aí quando é uma situação de injustiça, a gente enxerga Deus também, né? Nossa, essa pessoa está sendo injusta com Deus. Ou então está sendo injusta com Deus em mim, né? Está sendo injusta com Deus em mim. Aí tem momentos que Deus vai lá e pede para a gente fazer a justiça. Aí a gente vai lá, corrige a pessoa, puxa nas orelhas da pessoa para ela se consertar. Mas é por causa de Deus, né? É tudo por causa de Deus. Então, é essa relação que a gente tem com Jesus. Que ele fala, rejeitando-me, forma um muro de divisão entre eu e ele, que chega a romper qualquer comunicação. Então, a gente não perde essa comunicação com Jesus. A gente não perde essa comunicação com Deus. Então, né, a gente sempre está nessa união, né? Com certeza. Mas apesar de Muito lindo. tudo, eu continuo me expandindo, não me retiro, para poder encontrar ao menos um que receba minhas qualidades e encontrando lhe dobro as graças, as centuplicas, me despejo todo nele, até fazer dele um portento de graça. Porque Deus, ele tá nos cercando, ele cerca todas as criaturas, todo momento. Meu Deus, é muito impressionante isso, Lúcia. Como é que pode? Então Deus, ele tá cercando a criatura o tempo inteiro para receber ao menos uma qualidade da criatura. Para que ao menos em algum É porque ele é momento. amor. Ele transborda de amor e ele quer dar esse amor. Ele quer dar. Então, eu me lembro de um padre que ele dizia, era Padre Pedro, ele dizia assim, eu nunca conheci Padre Pedro, mas minha amiga sempre falava para mim, que ele dizia, como é, eu não entendo, ele dizia, que Jesus pendurado na cruz, aqueles homens mataram Jesus, fizeram tudo por Jesus, e de lá ele olha para aqueles malditos, ele dizia assim, e diz assim, ai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Eles sabem sim, ele gritava assim, eles sabem. Eles estavam fazendo maldade, ele tinha consciência disso. Eu ficava achando que o padre tem a razão. Mas hoje, eu não consigo entender. É porque ele não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Quer dizer, esse padre já faz 2 anos que morreu, padre. Então, é isso. Ele, quando as pessoas, esse amor dele é tão grande, a misericórdia dele é tão grande, que ele sabe que aquelas pessoas que estão fazendo maldade, que estão no pecado, que estão cometendo todos esses atos horríveis que nós estamos vendo no nosso dia a dia, é porque as pessoas não conhecem ele. Porque uma pessoa que tem o conhecimento dele, como nós temos, jamais vai fazer essas coisas. Então, por isso que ele fica nos cercando, como você está dizendo, por isso que ele fica querendo pegar uma oportunidade para que nós possamos voltar-se para ele.
porque a vida inteira da vontade humana é se afastar de Deus, é tirarmos do caminho. E ele fica cercando, porque sempre vai encontrar no coração de alguém, alguém que se toque e que se lembre dele. Uhum. É muito lindo isso. Isso aqui, eu fico, meu Deus, como Deus fica mendigando a gente. Ele fica mendigando. E nós estamos aqui graças a essa persistência dele, Uhum. a esse amor dele por Com nós. certeza. E quando a gente começa a entender, a gente quer retribuir, a gente só quer retribuir, a gente só quer dar também. Porque é horrível você só receber e não dar, você fica sufocada e a gente quer retribuir. Quando a gente ama alguém, a gente quer sempre fazer isso, servir aquela pessoa do que a gente puder, no que está à nossa disposição. Então, nós não somos nada. Mas quando a gente se volta para querer fazer alguma coisa por ele, e lembrar dele, e viver nele, a gente começa a sentir uma coisa que a gente nunca aconteceu. É uma paz. É uma paz. E aí é quando a gente se liga, ele sempre diz, eu sou a paz, ele é a paz. Quando ele chegou, depois que ele dos 3 dias que ele apareceu depois aos discípulos, a primeira palavra que ele disse, a paz esteja entre vós. Então, é essa paz que a gente sente quando Jesus está com a gente, essa tranquilidade, essa confiança, essa força que a gente não sabe de onde é que vem. É a presença dele, são as graças, são as luzes, que ele alimenta a nossa alma com isso. Não é verdade? Muito bom. É verdade. Você falando aí de força, né? E eu lembrando que ontem a gente estava meditando isso, né? Sobre a força. Quando Jesus. Ai, meu Deus, deixa eu lembrar o trecho aqui. Assim, quando o estado é a vontade de Deus na nossa vida, a gente sente a força para fazer aquilo. Você leu esse trecho também, Lúcia? Pronto. Aí eu tava meditando ontem nisso, né? Aí quando foi hoje de manhã, eu disse, Jesus, o Senhor me botou para viver isso na prática, né? Porque, como eu falei para você, foi muito difícil acordar hoje, né? Domingo não, foi tranquilo, foi de boa, mas hoje foi muito difícil acordar. Aí eu disse, nossa, Jesus, o Senhor me botou para viver aquilo que eu estava falando ontem, né? Para eu poder não ser hipócrita, né? Então, o Senhor me comunicou ontem essa verdade, né? Então, é para ser vivida imediatamente, né? Para ontem. Então, a gente, se de fato é a vontade de Deus que Ele esteja aqui, Deus vai me dar força, né? Deus vai dar força para eu estar. Então, num primeiro momento, a minha vontade humana, ela fala, né? Ela não quer ir, ela não quer fazer, ela não quer estar. Ah, porque hoje eu não tô afim, porque eu tô com sono, porque eu tô cansada, porque isso, porque aquilo, eu tô indisponível, eu tô indisposta, né? É isso aí, é a vontade humana falando. Mas quando a gente se dispõe a fazer, é impressionante, porque quando a gente coloca o pé, aí Deus coloca a estrada inteira pra gente caminhar. A gente ganha força, sabe? Quando a gente começa a fazer, a gente ganha força para terminar. É muito incrível mesmo, né? Então, Jesus é a nossa força. Você falou, né, de força, eu lembrei disso, né? É verdade. Tudo isso é verdade. E a gente está vivendo isso e passando isso, que são o que nós estamos vivenciando com esse estudo, com esses conhecimentos que Jesus vem colocando dia a dia em nossa alma, em nossa vida, no nosso ser. E não tem outro caminho no mundo que nos dê discernimento do que é viver em Deus, o que é saber a vontade de Deus. Porque a gente vive com consciência plena, com certeza plena. Não é coisa que a gente esteja só falando ou querendo criar. É a verdade. Tudo isso que nós estamos vivendo hoje e aprendendo está embutido, oculto na Bíblia.
só que é o ponto. E quando Uhum. a gente vai, tendo esse contato do que ele está dizendo, aí a coisa vai se abrindo, porque para aquele momento tinha que ser assim. Uhum. É como se Sim. fossem parábolas, não é? Que Uhum. às vezes eu estava, meu Deus, eu leio tanta coisa, eu não entendo nada. Eu dizia isso para essa minha amiga, apesar de eu já ter dado vários toques nela, por sinal, vou mandar isso para ela. Ela é muito assim, ó. Ela é muito assim. Eu digo, meu Deus, eu não sei mais o que eu faço com a minha amiga. Eu gostaria tanto que ela vivesse e sentisse isso que eu estou vivendo, mas ela se fecha. É o momento dela, então a gente tem que respeitar. Esse é o Sim. caminho dela, é o caminho dela. Então, eu não posso fazer mais nada. Eu já joguei muitas das minhas vivências, da minha felicidade de encontrar esse caminho, mas não, eu sou eu, ela é ela, não é o momento dela ainda. Então, eu Isso. respeito, apesar de eu estar falando dela aqui, mas ela vai ouvir esse vídeo. Amei que ouça, né? Mas é isso, né? Também porque não é sobre nós, né? É um trabalho que Deus realiza, né? Então, que a gente também fica abandonado, né? Claro, a gente queria que todo mundo conhecesse a divina vontade. A gente queria que A todo gente, mundo, porque é muita luz, né? A gente nada na luz. isso, A gente não vê problema em é, nada, a gente só vê solução. É muita amém. luz na nossa vida. A gente queria que todo mundo, mas, né? Mas não é desse jeito, né? É muito bonito o trabalho que Deus realiza, né? Porque você vê também que quando começou o reino da redenção, era pouca gente também, né? Parecia que o cristianismo ia sufocar, né? Porque eram poucas pessoas, eles tinham que fazer um trabalho ali oculto mesmo, secreto, bem parecido assim com a gente aqui na Divina Vontade, né? A gente fica assim bem escondidinho. É, E somos poucas pessoas, né? Mas Jesus está atuando, Jesus está fazendo. E quantas vezes a gente vê, a gente escuta as pessoas falando luzes incríveis e a gente sabe que foi orvalho benéfico da divina vontade, que já é o reino da divina vontade se expandindo, né? Que já é o reino da santificação se expandindo. Porque as pessoas, às vezes, do nada, assim, você tá ouvindo uma pregação, aí a pessoa, ela fala um insight, uma luz, que você diz, nossa, essa luz aí, ela veio do livro do céu. E como foi que essa pessoa chegou a isso? Deus está já operando, né? Deus está operando amém. nas almas. Deus já está fazendo as coisas acontecerem. A gente é um nada mesmo, né? A gente é um nada. E Ele que é tudo, então é muito maravilhoso. Bem, Lúcia, vamos finalizar por aqui a nossa live. Graças a Deus, né? Foi muito bom. Jesus sempre nos surpreende muito. Então, você quer fazer a oração final? Não pode fazer. Então, vamos agradecer. Te agradecemos, amado Jesus, por este dia, por esta live de hoje, pelas luzes, pelos orvalhos benéficos e queremos te dar toda a satisfação, as reparações, os louvores, Senhor, que cada criatura lhe deve, que o Senhor receba através dos nossos atos todo o amor, toda a glória, Senhor, todo o louvor, que seja sincero do nosso coração. Receba, Senhor, também a nossa vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso santificado nome. seja o vosso Venha a nome. nós o vosso Venha a nós o reino. vosso Seja reino. feita a Seja vossa feita a vontade, vossa assim na terra como no céu. vontade O nos pão céus. nosso de O cada pão dia nosso de nos dai cada dia hoje. nos dai hoje. Perdoai as nossas Perdoai as ofensas, nossas assim ofensas, como nós assim como perdoamos a nós quem nos tem perdoamos a quem nos ofendido. tem E ofendido. não nos deixeis cair em Não Jesus tentação, cair em mas tentação, livrai-nos do mas mal. livrai-nos do mal. Amém. Amém. Estivemos aqui reunidos em nome do Pai, e do Em Filho, nome do e do Pai, Espírito do Filho Santo. e do Espírito Santo. Amém. Amém. Fiat. 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 Muito obrigada, Lúcia. Tenha um santo dia. Você também, que Deus lhe abençoe e lhe proteja. Foi maravilhoso. Foi muito Amém. gratificante participar dessa live com você. Deus te abençoe. Amém.